Hello again. Now we're gonna correct chapter 8. Olá novamente. Vamos corrigir agora então o capítulo 8. Abram no livro de vocês, capítulo 8 na página 460. 460. O capítulo 8 ele traz informações sobre prefixos e sufixos. Então, prefixos são algumas letrinhas que, se você colocar antes de uma palavra já existente, muda o seu sentido. Por exemplo, nós temos algo histórico, nós podemos colocar o prefixo pré e fica algo pré-histórico. Então, mudou o sentido. Nós temos a palavra aprender, mas você coloca o prefixo re, ele dá a ideia de fazer novamente. Então, reaprender seria aprender de novo. E também nós temos sufixos, né? Que transformam também as palavras. Então, por exemplo, nós temos a palavra feliz. Se eu colocar o sufixo mente, o feliz de adjetivo passa para felizmente advérbio. E foi isso que a gente estudou, porém em inglês. Então, em inglês, embora tenha prefixos e sufixos diferentes do português, com sentidos diferentes, a lógica é a mesma. É a adição de prefixo e sufixo para mudar a classe gramatical da palavra e, consequentemente, o seu sentido. O exercício 1, então, ele solicitava que nós fizéssemos a adição de prefixo ou sufixo para as palavras que já estavam aí. Então, no exercício vocês já tinham os radicais, né, que são a parte original da palavra e a parte que não vai ser alterada, né, jamais pode ser alterada. Jamais não, né? A maioria das vezes não vai ser alterada. E vocês tinham aí alguns prefixos e sufixos para encaixar de acordo com a necessidade. Então nós temos ali, no primeiro exercício, nós temos excite, né, que é de empolgação, excitação. E vocês têm ali o prefixo ing, que cabe dentro do excite. Então fica exciting, certo? Na letra B temos ali effect, cujo prefixo mais adequado é o eve, effective. Arab fica o Arabic, porque é o prefixo mais adequado, de árabe, né? B, como temos ali uma preposição, um verbo, vai selecionar de forma mais adequada o ing, tá? De arg fica argument. Então nós temos aí exciting, effective, Arabic, being and argument. Ok? É claro que vocês têm que analisar todas as frases para verificar o sentido de cada uma delas, né? Como eu sempre falo, antes de fazer os exercícios, vocês têm que observar as palavras que vocês não conhecem, circular e anotar os seus significados. Exercício 2, vocês têm o seguinte: vocês tinham que analisar a palavra em negrito e falar qual que é seu radical, ou seja, root, sua raiz, e qual que era o seu prefixo. Então nós temos ali preview. Qual que é a palavra? Originalmente, ela era view ou ela era pre? Ou será que o pre é o prefixo? Então vamos analisar. A palavra original, ou seja, o R, representa o root, a raiz, o radical. Então era view. E o prefixo pre, né? Ou seja, preview. No caso da letra B, já não é mais prefixo, é sufixo, né? Então nós temos view como prefixo e ears, viewers, ou seja, aqueles que visualizam, né? Como sufixo. Letra C tem o verbo teach como prefixo e o ER, aquele que pratica o verbo teach. Então o verbo teach significa ensinar. Teacher, aquele que ensina, ou seja, professor. Letra D, disappear. O que acontece? O verbo é appear, eu coloquei o prefixo dis para dar o sentido ao contrário.
Então, por exemplo, appear, aparecer, disappear, desaparecer. Certo? Graceful, graceful. Grace seria graça, né? No sentido da palavra, não cômico, mas de beleza. E graceful seria cheia de graça. Ok? Muito bem. No exercício 3, vocês têm aí um exercício em que você tem que achar, além do prefixo, o sufixo também, tá? Então, nós temos ali a palavra unfriendly. Nós temos ali friend, que é a raiz, un, que é o prefixo, e o li, que é o sufixo, certo? Muito bem. Aqui só uma correção. Onde está escrito root na letra A, não é view, é friend, como eu acabei de dizer, tá bom? Só teve um erro aí de digitação que ficou igual ao anterior, tá? Letra B, nós temos ali reopened. Temos o open, né? Que é a raiz, o re, que é o prefixo, e o ed, que é o sufixo. Na letra C, a gente tem overlooking. Então, overlooking é a palavra que nós temos. Nós já sabemos que over é um prefixo que dá um sentido de acima do esperado, acima da dose. Por exemplo, overdose ou overreacting. Por exemplo, está reagindo exageradamente. Overrated é tipo algo que todo mundo fala que é bom, mas na verdade não é tão bom assim. E assim por diante. Então, overlooking significa que você está olhando demais, né? Só que o verbo olhar é só o look, certo? Então, over é o prefixo e o ing é o sufixo. Letra D, não tem. Então, vamos para a 4. A 4 você tinha que encontrar o antônimo das palavras. Então, qual que é o antônimo? O contrário, né? Então, o contrário de appear, disappear. O contrário de legal, illegal. O contrário de regular, irregular. O contrário de fortune, unfortunate or misfortune também. E o contrário de kind, unkind. O que acontece? Você tinha que circular no texto, nesse caça-palavras, os antônimos. Então você não tem que circular appear, você tem que circular disappear. Não tem que circular legal, você tem que circular illegal, certo? Alguns estavam de trás para frente, alguns alunos tiveram dificuldade de achar, mas creio que 90% conseguiu. Tá? Aqueles que não conseguiram, corrijam agora. Olha só onde estão as palavras aí. Tá vendo? Tem algumas de trás para frente, outras da forma na ordem natural. Então, vocês podem seguir aí com essa correção, ok? Muito bem. Já no exercício 5, você tinha aí um exercício para completar com o melhor prefixo. Então, nós temos zip. O que vocês acham que combina melhor? Unzip, overzip ou unzip? E inform, e agree, e it, e historic. Então, se vocês virem aqui, nós temos unzip, misinform, disagree, over it, and prehistoric. Ok? Então, aí já tem todas as respostas da questão 5. As demais opções são descartadas porque elas realmente não combinam, não tem a ver com o sentido da palavra. Não vai dar certo, né? Então você tem que colocar dessa forma, ok? Questão 1 de contextualizado, você tinha que circular também a melhor opção de acordo com a utilização correta das palavras. Então, I think Júlio can help us, but it is unlikely. Eu acho que o Júlio pode nos ajudar, mas é improvável. Provável que ele queira, né? Ele consegue, mas ele talvez não vai querer. Theodore can't swim because there is a shortage. Não, o Theodore não vai conseguir nadar porque está tendo um racionamento de água, certo? These physics questions are completely impossible to solve. Professor, poderia ser possibly. Não poderia ser possibly, porque esse possibly não significa possível de resolver, significa possivelmente. Possivelmente é advérbio de modo. Então não poderia ser possibly. Se fosse possible com LE no final, aí poderia ser.
mas como é possibly, que está escrito ali, não pode. Então a única alternativa que resta é impossible, certo? Letra D. Arthur is doing a photography course. Photocell não combina, não tem nada a ver. Por isso que é photography, tá? Letra E. This gadget is really useful. Ou seja, é muito útil. Useless, também existe essa palavra, mas significa inútil. Então, se o cara usa ali, ó, I use it every single day, na letra E eu tô falando, né? Se ele usa toda semana, todos os dias, significa que é útil, né? Então não pode ser useless, é useful, tá? Questão 2. Utilize um sufixo e transforme as palavras em substantivos. Como eu falei, uma das funções dos afixos, prefixo e sufixo é transformar a classe de palavras. Porque às vezes num texto a gente precisa colocar um substantivo ao invés de um adjetivo, ao invés de um verbo, e assim por diante. Então, insure fica insurance, annoy fica annoyance, empty fica emptiness, defend fica defense, commit fica commitment. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. No exercício 3... esse era contextualizado. Eu falei aprofundamento, mas é contextualizado. No exercício 3 de contextualizado, nós temos o seguinte. Você tinha que completar com a dica que você tinha em parênteses as frases. Então, the lights are green, but no one is moving. He is in... Então, você já tinha um prefixo. Você tinha que completar uma palavra que fizesse sentido na frase, tá bom? Professor, eu coloquei uma coisa diferente, tá certo? Primeiro você tem que verificar se a palavra existe, se ela combina com esse prefixo. Ok, ela existe, agora você vê o sentido dela, vê se combina com a frase. Por exemplo, aqui tá falando assim, né? As luzes estão verdes, mas ninguém está se movendo. Ele é tão imprudente, né? Porque ele deveria estar se movendo com as luzes verdes. Ou seja, está lá mexendo no celular distraído, sendo que o farol está aberto, certo? Vamos lá. Questão 2. Is the best policy? Então, honestamente, esta é a melhor política. Ou seja, confesso que acredito que essa é a melhor opção, tá? Professor, na letra B poderia ser honesty, de honestidade? Também, tá? Na verdade não. Combina melhor honesty, porque está pedindo ali um substantivo e não um advérbio. Letra C, carefully. Letra D, famous. Letra E, irresponsible. Ok? Adjetivo com um sentido negativo. Então lá, Gabriel está sempre atrasado para o trabalho. Alguém se identifica? Para a escola, na verdade, desculpa. Sempre atrasado para a escola. Até na aula online tem aluno que atrasa, né? Ele é tão irresponsável. Então seria a letra E, tá? Letra D. She's very famous movie star. Ela é uma estrela muito famosa. Uma estrela de filmes muito famosa. Ok? Exercício 4, aquele que vocês adoram, desembaralhar as palavras. Então, painful, com sentido de doloroso, né? Powerful, poderoso. Useless, inútil. Famous, famoso. E beautiful, bonita. Ou bonito se for algum objeto, alguma coisa, né? Para homem, bonito, a gente usa a palavra handsome. Ok? Como nós já vimos em unidades anteriores. Bom, no exercício 1 de aprofundamento é pessoal, mas eu sempre coloco sugestão, né? Então você tinha que colocar alguns substantivos com as palavras abaixo, juntando então o radical com o sufixo. Então imagine, você pode colocar imagination, certo? Muito bem. Agora, aqui na questão 5, desculpa, eu pulei a 5. A 5 é assim, pessoal, então você tinha que escrever duas frases utilizando umas palavras do exercício anterior. Então, usei painful, que é dolorido, né? It was a painful to see those scenes again. Foi muito dolorido ver aquelas cenas novamente. E questão 2, she's the most famous person I know. Ela é a pessoa mais famosa que eu conheço, tá?
Agora, número 1, junta imagine com ation, fica imagination. 2, weak com weakness, fraqueza. Teach com teacher, professor. Infect com ion, infection, infecção. Decide com ion, decision, certo? E o exercício 2 pedia para que nós fizéssemos um parágrafo utilizando as palavras que você tem, relacionando. Então eu escrevi aí um parágrafo. É bem difícil relacionar todas as palavras de uma forma que traga um parágrafo coeso, coerente, mas aí vocês poderiam utilizar a imaginação de vocês para fazê-lo também, tá? Vou listar tudo quando nós voltarmos, então não deixem de preencher todo, inclusive aprofundamento, tá? Não perca ponto por isso, ok? Muito bem. Para finalizar, tem sempre ali o mapa mental ou consolidation, né? Então vocês têm que preencher do lado esquerdo prefixes, ou seja, adicionados no início da palavra e carregam diferentes conotações, e sufixos no lado direito, sempre adicionados no final da palavra, frequentemente mudando a classificação dela, passando de verbo para substantivo, de adjetivo para advérbio, de verbo para adjetivo e assim por diante. E assim a gente termina a nossa correção do capítulo 8 e terminamos também o nosso livro 1. Boas férias! Não deixem de me mandar as dúvidas se vocês tiverem na correção desses exercícios, ok? Até mais, pessoal. See you next class.